E aí, galera, tudo bom? Professor Sérgio Andrade de Filosofia. Essa é a nossa aula sobre escolas filosóficas, aula de número 3. Não esquecendo que no nosso último encontro nós falávamos sobre a passagem do saber mítico ao pensamento racional e vamos dar continuidade agora a essa perspectiva para falar um pouco sobre os primeiros filósofos, tudo bem? Antes de eu adentrar na aula propriamente dita, eu quero que vocês percebam qual é a competência e a habilidade que eu estou tratando com vocês dentro desse contexto aqui, dessa aula que está sendo proposta pelo dia de hoje. Bem? Então, olha só. A competência diária 1 da matriz de referência do Enem, que diz o seguinte: compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Vamos aprender a ler isso ao contrário. As identidades são constituídas por elementos culturais e você, estudante, tem que compreendê-los, tá bom? Qual é a habilidade? Interpretar histórica ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura, com objeto de conhecimento, movimentos culturais no mundo ocidental, impactos na vida política e social. Para falar disso, vamos tratar então da figura dos pré-socráticos. Inclusive, na aula passada, eu dizia para vocês que esses teóricos podem ser denominados, conhecidos como fisiólogos, cosmólogos, naturalistas, tá bom? Não esqueçam, eles nunca se autodenominaram pré-socráticos. Tudo bem? Agora, olha só, o que nós temos aqui? Nós temos uma coisa fundamental, é uma passagem, tá? Durante muito tempo, os homens, para explicar o mundo que nos cerca, se serviam da poesia. E dentro da poesia tinha um aspecto da teogonia e da cosmogonia. Bora lembrar isso? A teogonia são poemas dedicados a explicar a origem e a hierarquia entre os deuses, tá bom? São poemas da genealogia das divindades. Não te esquece que os gregos eram politeístas. No entanto, o que é a cosmogonia? Cosmos quer dizer ordem e se contrapõe à ideia de caos. O caos é a desordem, o cosmo é a ordem. E qual é a concepção aqui? É que essa ordem ela tem a ver justamente com a hierarquia entre os deuses. Pensem comigo aqui. A palavra agonia tem a ver com a ideia de origem, tá? E essa origem pode ser sexuada ou assexuada. Então, o que é uma cosmogonia? É a ideia de que os deuses existem, existe uma hierarquia para esses deuses e que corresponde, sobremaneira, a uma hierarquia na natureza. Não te esquece que é uma vinculação entre a divindade e os elementos da natureza. Então, você tem as teogonias, poemas dedicados a explicar a origem e hierarquia dos deuses, são poemas de genealogia. E nós temos as cosmogonias, essa ideia de que existe uma ordem para as coisas do mundo, uma ordem universal que se contrapõe ao caos, que é a desordem, e essa ordem tem a ver justamente com a hierarquia dos deuses. A exemplo disso, se você pegar a mitologia grega, os Zeus comanda os raios, Poseidon comanda os mares, Eolo o vento e assim por conseguinte. Só que quando surgem os pré-socráticos, o que é que você vai ter aí? Você vai ter a criação da cosmologia. Eu falava sobre isso na aula passada. Você sabe que os pré-socráticos eles olham para o mundo que nos cerca e procuram buscar o arqué, princípio primordial de tudo aquilo que existe. E aí vão olhar para a realidade, para a natureza, vão se perguntar, dos vários elementos que compõem a realidade, qual será aquele que teria vindo primeiro e dado origem às demais coisas? O nome disso se chama de arqué, que é o princípio primordial. No entanto, esses filósofos estão se afastando do saber mítico, da fantasia, da alegoria, e para isso vão desenvolver a racionalidade, o logos. Essa palavra logos ela é polissêmica, então ela vai vincular-se a concepções de pensamento, palavra, discurso e vai preponderar a ideia de razão, racionalidade. Daí aquela concepção que nós temos da lógica, tá? De pensar logicamente, de usar a racionalidade de maneira lógica. Então a palavra logos, ela é polissêmica, está vinculada à ideia de pensamento, palavra, debate, reflexão, discurso e principalmente à ideia de razão. Então vamos no ponto 1 aqui, desse desenvolvimento do logos.
passagem do saber mítico para o pensamento racional possibilita aos primeiros filósofos o desenvolvimento do raciocínio lógico, ou seja, perceba uma coisa importante aqui, que essa passagem do saber mítico para o pensamento racional é ela que vai criar as condições para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Não te esquece disso. Então você vai ter, pela base do pensamento, do discurso, do debate, da reflexão, do uso da palavra, do uso da razão, as condições para começar a entender o mundo, não mais de maneira poética, mítica, tá? Religiosa e assim por conseguinte. Outra coisa importante, eu não estou falando que essas maneiras deixarão de existir. O que vai acontecer de fato, haverá uma substituição gradativa. Daí aquela palavra do declínio dos mitos. Tudo bem? E o segundo ponto importante é que os princípios lógicos são fundamentalmente dois: o princípio de identidade e o princípio de razão suficiente. Então, vamos com calma, por gentileza. Os primeiros pensadores gregos, os pré-socráticos, os filósofos da natureza, estão desenvolvendo a capacidade racional do homem pensar logicamente a realidade, e os princípios envolvidos com esse desenvolvimento é o princípio de identidade e o princípio de razão suficiente. Vou discutir com vocês cada um dos mesmos. Olha só, acompanhe aí quais são as 3 leis clássicas do pensamento no que diz respeito ao princípio de identidade. A primeira lei tem a ver com isso aqui, olha. O princípio de identidade estabelece que tudo é idêntico a si mesmo. Noutros termos, todo enunciado escrito sobre a forma lógica A é igual a A. Bora traduzir de uma outra maneira? Ou seja, uma coisa só pode ser igual e parecida a quem? A ela mesma. Ou seja, Sérgio é igual a Sérgio. Sérgio é diferente de Pedro, Sérgio é diferente de Paulo. Ou seja, A é A é diferente de B. Uma coisa só pode ser igual, semelhante a si própria. É o primeiro princípio do caráter, do raciocínio lógico, é o princípio de identidade. O segundo princípio é o princípio da não contradição, que em sua formulação mais simples determina que 2 afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Ou seja, ou Sérgio é professor, ou Sérgio ele não é professor. Ele não pode ser professor e não professor ao mesmo tempo. Eu não posso dizer que aquilo ali é uma árvore e não é uma árvore ao mesmo tempo. Ou ela é ou ela não é. É o princípio de não contradição. E existe o princípio do terceiro excluído. É uma regra que afirma que um elemento identificado só pode ser pensado como si próprio ou como seu inverso, excluindo qualquer outra possibilidade. Ou seja, traduzindo isso, não existe uma pessoa meio doente. Ou ela está doente ou ela está saudável. Não existe uma mulher meio grávida. Ou ela está grávida ou não está grávida. Não há uma terceira possibilidade. Não existe uma pessoa que esteja viva ou fulano de tal está meio morto. Não, ou ele está vivo ou ele está morto. Então, esses 3 princípios eles são fundamentais para o desenvolvimento do raciocínio lógico, que vai fundamentar as condições para o surgimento da filosofia. Não esquecendo que o surgimento da filosofia tem a ver com um caráter de laicização, secularização do pensamento e o desenvolvimento desse raciocínio lógico aí, onde você tem o princípio de identidade e o princípio de razão suficiente, onde o princípio de identidade se desdobra no princípio de não contradição e no princípio do terceiro excluído. Tudo bem? Agora, olha só, princípio da razão suficiente. Pensa com calma aqui. É um princípio filosófico segundo o qual tudo que acontece tem uma razão suficiente para ser assim e não de outra forma. Em outras palavras, tudo tem uma explicação suficiente. Ou seja, você pode dizer justamente que é um princípio que identifica as condições da racionalidade descrever o que de fato está acontecendo. Ela pode descortinar, desnovelar o que está acontecendo, a razão pelo qual as coisas de fato acontecem. E isso vai desaguar o princípio da razão suficiente no princípio da relação de causa e efeito. Toda causa produz um efeito, todo efeito que existe é porque uma causa o produziu. Então isso é de fundamental importância para o aspecto filosófico. Tá bom? Tranquilo? É também conhecido como o princípio da causalidade por estabelecer conexões entre coisas, entre fatos ou entre acontecimentos.
Então é muito comum você fazer isso. Você faz no senso comum, né? Se você vê nuvens negras, você já associa a chuva, uma relação de causa e efeito. É o princípio da razão suficiente. Queridos, o que eu quero dizer para vocês é que os primeiros filósofos, né, que vão surgir para nós, os pré-socráticos, os cosmólogos, os fisiólogos, naturalistas, eles vão servir-se desses princípios, quer de identidade, da razão suficiente, para explicar o mundo que nos cerca. Tudo bem? Só relembrando aqui, Sérgio, o que foi que causou o declínio dos mitos? O declínio dos mitos está associado a uma série de fatores, uma série de mudanças que ocorreram dentro de um contexto histórico, de um determinado período, que é justamente essa ascensão, essa consolidação da polis grega, onde você vai ter alguns fatores que serão determinantes nessa passagem, nessa mudança de paradigma. Quais são esses fatores? O comércio, as navegações, a cunhagem de moedas, a escrita. Agora, tem três aspectos muito importantes que você não poderia deixar de observar, tá? E quais seriam eles? Você não pode esquecer que os gregos, eles não possuíam um livro sagrado. Diferente de comunidades cristãs, judaicas, né, islâmicas, não existe um livro sagrado. Outra coisa importante tem a ver justamente com a humanização dos deuses. Os gregos foram os primeiros a dar formas humanas a seus deuses, tá bom? E essa humanização, de alguma maneira, contribuiu com o declínio, porque você começa a atribuir coisas à divindade, você está humanizando a mesma. Como é que poderia? Não faz sentido Zeus, sendo onipotente, onisciente, onipresente, sentir inveja de meros mortais. E a outra questão tem a ver com essa consolidação da polis. Não te esquece disso. Quando a polis se consolida, uma série de novas circunstâncias ou novos problemas surgem. Problemas de ordem no caráter educacional, econômico, político. E olha o que acontece. Se você pega o sobrenatural para explicar as coisas naturais, você até consegue aceitar com um pouco de facilidade. Começa a chover, eu digo que está chovendo porque Deus quer que assim o seja. Tudo bem. Agora, quando você começa a ter problemas de ordem econômica, política, educacional, estética, e aí você quer usar uma narrativa mítica, você percebe que as coisas não começam a fechar. Você começa a criar mais problemas, mais contradições. Então chega um momento em que os mitos, por conta dos novos problemas que surgem na polis, não dão conta de explicar essa realidade. E o que é que você tem que fazer então? Você tem que criar um novo modelo, um novo paradigma para explicar o que está acontecendo. É aí que surge a filosofia, é aí que surge a ciência. Tudo bem? Agora, olha só, continuando aqui, vou falar um pouquinho das escolas para que você tenha uma noção do que sejam as mesmas, tá? Nós temos aqui o Tales de Mileto, que é tido como o inaugurador, o iniciador, né, o criador da filosofia, tá? É dado a ele, pelo menos aqui no Ocidente, a paternidade da criação da mesma, sendo que Tales nunca se denominou como filósofo, não conhecia a palavra à época. Esses homens eram sábios, né? Eram sófos, tá? Então, na escola jônica, quem são os integrantes? Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, Heráclito de Éfeso. Esse é o quarteto, tá? Que é tido como os integrantes da escola jônica, né? A Jônia são cidades que são, na época, aí, colônias da Grécia, né, como um todo. Tá? Você não pode esquecer que a filosofia não nasceu em Atenas. Nasce na cidade de Mileto e, por questões históricas, políticas, ela sai das colônias e vai para a grande Atenas, e de Atenas vai ganhar uma proporção bem maior. E vai mudar também o paradigma de investigação, modelo de investigação, tudo bem? Porque antes o homem se voltava para a natureza e quando chega a Atenas, volta-se para si próprio. Você vai ter uma antropologia filosófica. Agora, olha só, esses teóricos, quer sejam Tales, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, estão em busca de um arqué. Qual seria o elemento primordial que teria dado origem a toda a realidade? Então, eu coloco aqui para você ter uma ideia, né? O Tales
afirma que a água, enquanto elemento vital. Sérgio, mas como é que surge essa questão? Claro que surge da observação. O cara não faz isso do nada. O que é que Tales percebeu? Que o ser humano, no ventre de sua mãe, está em meio aquoso, que aonde não existe água não há vida, que a própria terra repousa sobre a água, já que são ilhas, né? Muitas ilhas ali na Grécia, tudo bem? Ele percebe que a água se encontra em três estados, né? Físicos, né? Sólido, líquido e gasoso, tá? Que toda vez que chove, floresce vida. Então, ele vai dizer, olha, poxa, vocês me desculpem, deuses, mas o elemento primordial está aqui na natureza e eu posso conhecê-lo, e é a água. Então, percebam, qual é a ideia aqui? Dos múltiplos elementos, das múltiplas coisas que compõem a realidade, qual seria aquela que teria dado origem a tudo? Para Tales, é a água, tá bom? Anaximandro diz que é o apeiron, enquanto uma substância infinita e indeterminada, tá? Tá bom? Ele chama de apeiron, tá? O Anaximenes diz que é o ar, que é o elemento criador de todas as coisas a partir de sua rarefação, né, e condensação. Tá? O Heráclito diz que é o fogo como promotor do devir, né, do vir a ser com as mudanças das coisas, né, da pluralidade das coisas. O que é que o Enem quer de você, estudante? Ele não quer que você decore qual é o elemento, ele quer que você entenda que há homens que estão predispostos a conhecer a realidade e, para conhecer a realidade, entendem que precisam encontrar o elemento que teria dado origem a tudo, o que ele chama de arqué. Tudo bem? Outra escola aqui para nós batermos o papo tem a ver com a escola eleática, tá bom? Cujos integrantes aí é Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia. Então, são integrantes de uma escola, de um outro contexto, de uma outra realidade geográfica, né, da cidade de Eleia, e que também partem do mesmo pressuposto, né? Essa busca de olhar para o mundo e buscar um arqué, buscar um princípio primordial de tudo aquilo que existe. Não esquece que esses filósofos, eles estão de maneira muito racional olhando para a realidade, tentando explicar a partir dos elementos primordiais, que são os elementos chamados de arquétipos, tá bom? Então, olha só, para o Parmênides, o ser é, e isso significa que o ser é aquilo que é imutável e imóvel. Apenas o ser é a substância permanente, ou seja, uma vez identificar a essência, a arqué com algum elemento, como os filósofos anteriores fizeram, Parmênides identifica com o ser. Então percebam que para ele o arqué é a essência das coisas, é o ser em si, é o caráter ontológico, é buscar a essência de algo, tá bom? Então o arqué para ele é justamente isso. Já o Zenão iniciou o método dialético, e o que é a dialética? É essa contraposição de teses antagônicas, gerando novas sínteses, né? Com um modo de argumentação sistemática. Sua filosofia teve como característica principal a formulação de argumentos armados com aporias, que você não chega a uma conclusão, né? Ou seja, demonstração de paradoxos que não apresentam outra saída senão a concordância com eles. Você tem o caso de Aquiles, a tartaruga, tem o caso da flecha, tudo bem? Então percebam qual a ideia aqui. Para Parmênides, a essência, o ser na sua essência, é o arqué das coisas. Tem que buscar a essência da árvore, a essência da água, a essência da cadeira, tudo bem? A essência é que geram as coisas, tá bom? É o arqué para ele. Já no caso aqui da escola pitagórica, os pitagóricos, né? Pitágoras de Samos, é o grande iniciador aqui. Os elementos primordiais que originam a realidade, segundo Pitágoras, os princípios da matemática, ou seja, os números são o arqué. E aí você tem justamente essa ideia do caráter matemático, geométrico, né, da simetria das coisas. Então Pitágoras afirmou que os números são a essência de todas as coisas. Tudo para ele é número, tudo se traduz em números, né? O caráter harmônico, a construção das coisas, né? Considerou os números, as suas relações e as formas matemáticas como a essência e a estrutura de todas as coisas. Tá? Cada coisa possui um número aritmos arqué, que expressa a fórmula da sua constituição íntima. As leis que governam o cosmos são também relações matemáticas. Então, o que é que você percebe aqui? É que cada um envolvido nessas investigações
buscou entender qual seria o elemento primordial que deu origem a tudo. Para um é a água, para o outro é a essência, é o ser na sua essência, para o outro é o fogo. Percebam que alguns elementos são elementos que são muito mais fáceis de você entender na natureza. O ar, o fogo, a água. Outros trabalham com um caso aí que é puramente racional, o caráter matemático. O outro busca a essência das coisas. O que há em comum entre eles? Há discordâncias, não é uma escola fechada, não é uma escola, não há como é que eu posso dizer? Não há entre eles uma questão consensual de unanimidade, tudo bem? No entanto, cada qual, na sua maneira, dentro de suas perspectivas com relação ao mundo, eles procuram entender quais são os elementos que teriam dado origem a tudo. Isso é criar um caráter cosmológico, entender racionalmente como o mundo está ordenado e como o mundo funciona. Tudo bem? Para falar sobre isso, bora fazer uma questão da Unesp aqui. Olha o que diz essa questão. Em 4 de julho de 2012, foi detectada uma nova partícula que pode ser o bóson de Higgs. Trata-se de uma partícula elementar proposta pelo físico teórico Peter Higgs e que validaria a teoria do modelo padrão, segundo o qual o bóson de Higgs seria a partícula elementar responsável pela origem da massa de todas as outras partículas elementares. Foi até chamado à época de partícula de Deus, bóson de Higgs, chamado de partícula de Deus. Então, o que é que chama a atenção aqui? É como se essa partícula fosse o arqué, o elemento originário de tudo aquilo que existe. Então, percebam que a matéria ela é de 2013. Os filósofos pré-socráticos estão 6, 7 séculos antes de Cristo. Então, até hoje, a ciência busca o elemento primordial de tudo aquilo que existe. Claro que para a religião já tem o elemento primordial, são as divindades para aqueles que são politeístas, como é o caso dos indianos, e para quem é monoteísta, Deus é a origem de tudo. Mas você percebe que existe uma preocupação até os dias de hoje. A cosmologia existe até hoje. Então, olha só. O que se descreve? Bora ver a situação problema aqui. Vou pegar aqui a situação problema, tá? Vou marcar bem aqui, olha só. A situação problema é essa bem aqui, tá? Que está passando aqui o pontinho. Nós temos aqui em cima justamente o texto base. Eu tenho que encontrar uma resposta que satisfaça o enunciado da questão problema e que esteja de acordo com o texto base que fundamenta a questão. Então, o que se descreve no texto possui relação com o conceito de arqué, tá? Você pode grafar isso com C ou com K. Arqué, que quer dizer princípio primordial de tudo aquilo que existe. Desenvolvido pelos primeiros pensadores pré-socráticos da Jônia, tá bom? Tales, Anaximandro, Anaximenes, entre outros. A arqué diz respeito ao quê? A arqué diz respeito ao quê? Letra A retórica utilizada pelos sofistas para convencimento dos cidadãos na polis. Queridos, os sofistas estão a mais de um século depois dos pré-socráticos. E a questão dos sofistas tem a ver com uma antropologia filosófica. Já não é mais uma preocupação maior com o cosmos, com a natureza. Apesar de existirem ainda filósofos naturalistas na época de Sócrates e dos sofistas. Mas não é o que nós temos aqui, como o padrão da questão, tá bom? Olha a letra B. Há uma explicação da origem do cosmos fundamentada em pressupostos mitológicos? Não. Você sabe que os pré-socráticos estão rompendo com as narrativas míticas. Existe uma passagem do saber mítico ao pensamento racional. Olha o item C. A letra C. A investigação sobre a constituição do cosmos por meio de um princípio fundamental da natureza. Poxa, essa questão aqui ela está muito interessante. Ela está muito interessante mesmo. Porque se eu for entender o conceito de arqué, é essa busca pelo princípio primordial de tudo aquilo que existe. Olha a letra D, o item D. Ao desenvolvimento da lógica formal como habilidade de raciocínio, você não pode esquecer que isso aqui foi desenvolvido pelos pré-socráticos, sim, mas é um instrumento utilizado pelo homem para entender a realidade, tá bom? Mas a questão tem a ver com o quê? A questão tem a ver
com o conceito de arqué. Não te esquece disso, tá bom? Desenvolvido pelos primeiros filósofos, os pré-socráticos, o arqué diz respeito ao quê? Tá? É isso que ele quer saber. E olha só a letra E, a justificação ética das ações da busca pelo entendimento sobre o bem. Queridos, descartável a letra E. Então, se você olhar o texto, olha, em 4 de julho de 2012, foi detectada uma nova partícula, que pode ser o bóson de Higgs. Trata-se de uma partícula elementar proposta pelo físico teórico Peter Higgs e que validaria a teoria do modelo padrão, segundo a qual o bóson de Higgs seria a partícula elementar responsável pela origem da massa de todas as outras partículas elementares. Então, é o princípio primordial de tudo aquilo que existe. Por essa perspectiva, então, a nossa alternativa é realmente a letra C. Tudo bem? Beleza? A investigação sobre a constituição do cosmos por meio de um princípio fundamental da natureza. Eu vou parar por aqui. Deixo essa aula para vocês. Logo, logo vamos fazer uma aula sobre sofistas, sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu te deixo com um forte abraço. Agradecido pela sua audiência. Fica com Deus e até um próximo momento.